Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Ó, estamos aqui em mais um vídeo, dando continuidade à nossa série de vídeos React, falando sobre técnicas de oratória e comunicação. Bem, no vídeo anterior você acompanhou algumas das técnicas abordadas aí, falando sobre o Nicolas Ferreira e sobre o Flávio Dino. Algumas pessoas comentaram neste vídeo, né? Algumas pessoas, enfim, cada um tendo a sua interpretação. Alguns dizendo que eu era de direita, outros dizendo que eu era de esquerda, que eu estava beneficiando a um, beneficiando ao outro. Tentei explicar aqui para as pessoas, mas enfim, cada um interpreta da maneira que considera mais apropriada. Eu aproveitei então, nesse segundo vídeo, para pegar uma matéria, aliás, um debate que foi feito pela CNN, antiga, inclusive tem de 3 anos atrás, justamente para não entrar em polêmicas em assuntos atuais, resolvi pegar esse vídeo aqui mais atual, onde teve a participação do Boulos e do Daniel Silveira. Na ocasião, eles estavam falando a respeito dos atos antidemocráticos. Mais uma vez, quero dizer aqui, não estou aqui para discutir se foi ato antidemocrático ou não. Isso não está em voga. O que eu quero destacar nesse vídeo, como eu fiz no vídeo anterior, é falar a respeito de técnicas de oratória e persuasão que foram utilizados tanto aí pelas apresentadoras e também pelos participantes, tanto em relação ao Boulos quanto em relação ao Daniel Silveira. Quero dizer aqui para você que você preste atenção, nós vamos começar aqui com a introdução da apresentadora e já na apresentação dela eu vou fazer alguns comentários que eu gostaria que você aí prestasse atenção. Toda vez que a gente fala aqui e traz o senhor, vou chamá-lo de senhor, apesar de jovem, para manter aqui a praxe. Toda vez que a gente traz aqui o senhor para comentar atos antidemocráticos, esse inquérito ou mesmo manifestações antifascistas, se chovem nas minhas redes, eu imagino o que acontece nas suas. Uma série de cobranças a respeito da participação, não só a sua participação, mas de liderança, de protestos, movimentos que muitas vezes tiveram sim ali quebra-quebra ou alguma atuação que terminou em confronto com a polícia. A essas pessoas que dizem que quem participou de atos que tiveram conflitos não tem como falar agora em atos antidemocráticos, o que é que você diz? Bem, tá vendo? Já foi a introdução. Se bem que nós podemos avaliar da seguinte maneira. Eu, como jornalista, como radialista, quando eu estudei, né, isso lá no nosso curso, nós aprendíamos de maneira bem objetiva de que o jornalista tem que ser um pouco mais imparcial. Em que sentido? Na pergunta ser mais direta, ser mais objetiva. Você viu que foi uma pergunta já com um viés opinativo. Como ela colocou, olha, como da mesma forma que eu sofro, né, algumas coisas das minhas redes sociais quando entro neste assunto, acredito que o senhor também, quer dizer, são comentários que na verdade não deveria ser feito, porque nesse caso a apresentadora tem que ser mais imparcial, entendeu? Quando você começa a colocar muito essa questão, né, eu imagino o senhor porque eu também sofro, sabe, essas coisas, mas mesmo assim, você pode ver que a pergunta dela foi alfinetando também a questão aqui do Boulos. Foi o que ela colocou, poxa, como que fica a tua situação, né? Você participa de manifestações e algumas das manifestações que você participa teve confusão, teve quebra-quebra. E aí, como que você pode falar sobre outros atos tidos como antidemocráticos, que também tiveram confusão, tiveram problema? Então, assim, o que eu acredito que como jornalista deveria fazer simplesmente a pergunta básica. O que eu faria, por exemplo, o que eu perguntaria, Boulos, em relação a esse ato específico, qual a sua opinião sobre o que aconteceu? E deixaria ele abordar. Não faria toda essa apresentação, porque querendo ou não, ela meio que colocou a opinião dela. Então isso é minha opinião, né? Tudo bem que a CNN, tudo bem que outras emissoras como Jovem Pan também, tem essa questão, né, de muitas vezes o próprio apresentador ele fazer toda essa abertura para fazer uma pergunta. Só que dentro dessa pergunta não tem objetividade, já tem meio que uma opinião embutida. E isso, de alguma forma, pode induzir o telespectador. Então, o que eu digo para algumas pessoas que fazem mentoria comigo sobre comunicação,
se você puder, principalmente na área jornalística, se você for apresentador, evite dar sua opinião. Diferente seria se você for um comentarista. Então vamos supor, você é um comentarista político, aí evidentemente como comentarista o correto você deveria não ter lado. Mas evidentemente, conforme a emissora, conforme o viés dessa emissora, o pessoal acaba te seguindo, meio à direita, meio à esquerda, ao centro, enfim. Mas o apresentador, eu acredito que não deveria ter essa postura. Eu acho que o comentarista sim. Então, ele pode perguntar para um comentarista que tem um viés de esquerda, por exemplo, ele, lógico, vai ver aspectos positivos, vai amenizar certas coisas que foram dito ou feito pela esquerda. E o mesmo acontece com o pessoal de direita também. Se você perguntar para um comentarista político de direita, ele vai tentar amenizar, mesmo que seja uma coisa mais forte, ele vai tentar amenizar de alguma maneira ou ver aquela situação de uma outra forma. Então isso, foi o que eu disse também no vídeo anterior, se aplica nos mesmos moldes, tanto para a direita quanto à esquerda e quanto ao centro. Mas especificamente já nessa abertura, eu estou colocando essa questão da apresentadora. Então se você tem essa meta, esse objetivo de trabalhar com jornalismo, principalmente lidando com questões políticas, que são assuntos mais espinhosos, evite dar opinião, seja mais objetiva, portanto, na sua pergunta. Agora vamos analisar o comecinho da fala aqui do Boulos, e da mesma forma, conforme ele for falando, vou pausando aqui e fazendo alguns comentários aí para você. Bom, primeiramente, boa tarde, Dani, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela CNN. Bem, aí é o roteiro básico de apresentação, que eu, inclusive, menciono nos cursos também. Nós temos basicamente um roteiro de comunicação baseia-se em 4 elementos básicos. Então seria o primeiro é a apresentação, depois seria a preparação, depois a gente entra com o assunto central e depois entramos com a conclusão. No caso aí, ele fez a apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Ele se fez menção às apresentadoras, só que é interessante que ele não falou do adversário dele. Né? O correto dentro da ética, dentro das boas maneiras, seria também ele fazer menção ao Daniel Silveira, mas não o fez. Então estou explicando para vocês o correto, né? Independente de você ser a favor ou contra a pessoa, num debate, numa entrevista, ou o que quer que seja, procure manter pelo menos aí a questão da ética, né? A questão da etiqueta social, como a gente coloca. Faça menção, que ele fez aí, das apresentadoras, faça menção a todos que estão assistindo, acompanhando, seja no rádio ou televisão, mas também faça menção da pessoa, não tem problema, poderia muito bem ter dito boa tarde, apresentadoras, a todos da CNN e também ao deputado Daniel Silveira. Pronto, não teria nenhum problema, não iria diminuí-lo se ele assim o fizesse, tá? Então, dando essa orientação para você. Sempre numa apresentação, sempre num debate, procure envolver todos que estejam na discussão. Não deixa ninguém de fora não, porque isso pode servir de pretexto para alguém falar qualquer coisa a seu respeito. Então vamos lá. Olha, não pode misturar alhos com bugalhos. Uma coisa é uma manifestação por direitos sociais, por moradia, por democracia, que por alguma razão possa gerar algum tipo de conflito. Aliás, vamos aproveitar. Ele já aproveitou dando uma declaração, né? Não confundir alhos com bugalhos. O que ele quer dizer isso? Na concepção dele, ele pegou essa frase já para separar. Não, uma coisa é o que eu estava fazendo ou estava apoiando, a outra coisa foi o que aconteceu em relação aos atos antidemocráticos. O que ele quis deixar claro aqui? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Dentro da opinião dele. Detalhe, não estou falando se ele está certo, nem estou falando que ele está errado. Eu estou colocando o posicionamento dele. Porque a maneira como ela fez a pergunta, ele tem que o quê? Quebrar essa pergunta. E como que você quebra essa pergunta? Você quebra esta pergunta fazendo uma diferenciação de assuntos. Então, na opinião dela, como ela colocou no começo, como que alguém que participa de manifestações pode falar alguma coisa de uma outra manifestação que também teve problema. Então aí, o que ele fez? Quebrou. Não podemos confundir uma coisa com outra. Usou o exemplo, né, desse ditado. Não, então isso aí já dá uma diferenciação. Então ele já conseguiu dividir. Agora ele vai explicar, não, que os atos que nós realizamos é em prol dos direitos, aquela coisa toda. Então vamos ouvir o complemento.
última que deu conflito na Avenida Paulista, o conflito foi ocasionado porque uma defensora do Bolsonaro estava com um taco de beisebol. Ó, o que ele colocou aqui? Ele está explicando que o problema, né, que aconteceu lá, causou o problema, foi em decorrência, né, ó, já apontando para o pessoal da direita, falando que ó, só aconteceu a confusão porque uma pessoa lá foi, né, e estava com um taco de, sei lá do que ele falou aqui, taco de golfe, taco de beisebol, né, e causou a confusão. Tudo bem que não justifica, não é por causa de uma pessoa que causou um problema que causaria um problema maior. Mas foi a justificativa, está sendo a justificativa, portanto, que ele está encontrando para falar a respeito disso. Então ele precisa encontrar argumentos para amenizar, aí no caso, o problema. Vamos continuar. Isso acabou gerando um acirramento de ânimos e gerando um conflito. Frequentemente nós vimos cenas, inclusive, de violência policial contra as manifestações de esquerda em defesa dos direitos, como 2 pesos e 2 medidas. Tratam de um jeito as manifestações a favor do Bolsonaro e outras manifestações contra o Bolsonaro. Isso é uma coisa. Agora, querer comparar isso com gente que acampa na esplanada dos ministérios e diz para a imprensa que está armada, que os acampamentos lá estão com arma. Querer comparar isso com quem atira fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal. Querer comparar isso com quem agride enfermeira, com quem espanca jornalista em manifestação, me perdoe, não existe nenhum tipo de comparação possível. Ó, veja bem, aí o Boulos já meio que buscou referência de outras coisas que não tem nada a ver com o assunto central para auxiliá-lo na argumentação. Foi o que ele colocou. Não, as nossas manifestações são pacíficas, né? Então quando houve um problema foi porque as pessoas foram provocadas. Aí ele faz o que? A comparação. Não, mas parece que quando, né, existe alguma coisa associada à direita, não há tanto problema. Que foi a comparação. Lembrando que esse debate já aconteceu há 3 anos atrás. Então, na época, o Bolsonaro era presidente. Então, ele está abordando nesse sentido. Quer dizer, o que for de manifestação em relação ao Bolsonaro, tudo bem, mas o que for relacionado à esquerda, existe preconceito, existe, né, uma perseguição maior por parte da polícia. E isso é o que ele está falando. Aí ele já fez o quê? Já ramificou essa declaração dele para outras coisas. Aí já falou do pessoal que ficava lá nos quartéis, enfim, já juntou um monte de coisa nesse pacote aí, para ele tentar argumentar. Então ele está deixando claro, olha, existe sim uma diferença das manifestações feitas pela esquerda em prol de, né, de moradia ou de outros tipos de coisa, dos atos que aconteceram na ocasião, tidos como os atos antidemocráticos. Então, o que eu quero que você entenda desde o começo? É a questão da primeira forma que foi abordada, que foi pela apresentadora, a maneira como ele recebeu essa pergunta, já opinativa, ele conseguiu separar, ok? Lembrando que não estou aqui para discutir se está certo ou errado, mas foi o que ele fez, que é o que você tem que fazer em qualquer circunstância, dependendo a pergunta que foi lançada para você, se você já sente que vem essa pergunta com uma opinião, você tem que quebrar. Não, uma coisa, outra coisa, e aí você se baseia nos fatos concretos ou nos fatos que de alguma forma modificaram ou transformaram aquele ocorrido. Foi o que ele fez aí, só aconteceu porque aconteceu tal coisa, porque uma manifestante lá fez isso, aquilo outro. Então, de início deu para você sentir, né, a estratégia do Boulos. Então, você nunca diretamente vai responder a pergunta. Você pode ver que depois que ela terminou, ele fez o que a gente chama de apresentação. Ele se apresentou. Inclusive esse tempo que ele teve de falar bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, de falar das apresentadoras, de falar para todos da CNN, aquela coisa toda, é o tempo de você também ir formulando a resposta. Isso também ajuda muito. Então, sempre que fizerem uma pergunta direta para você, procure ter esse tempo, né? Se tiver tempo, depois, eu vou ver se eu gravo alguns vídeos, react, de políticos antigos, né? Inclusive, eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários quais são os outros políticos que você gosta, que você gostaria que nós fizéssemos um react aqui para falar a respeito das técnicas de persuasão e de oratória, tá bom?
alguns que eu tenho pensado aí, né? Pensei em relação ao Maluf, também tem ótimos discursos, ótimos debates. Brizola também tem uns muito bons. Enfim, mas eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários quais são outros políticos que você gostaria que nós estivéssemos aqui fazendo um react e comentando a respeito deste assunto. Muito bem, vamos na continuidade. Então ele fez fez a sua introdução dentro do debate. Agora vai voltar para a apresentadora e vamos ouvir o que o Daniel Silveira vai comentar a respeito. Uma coisa é uma manifestação legítima, que exerce direito constitucional, por direitos sociais, por democracia, pela pauta que seja. Outra coisa é quem incita ódio, autoritarismo, defende tortura, né, pratica violência, inclusive contra profissionais da imprensa, né, que é o que nós temos visto nas manifestações bolsonaristas. Nós temos que separar muito bem o joio do trigo. Perfeito, vou lançar então agora a provocação ao deputado Daniel Silveira, instigar, participar de atos que preguem a supressão de direitos. Fechamento de Congresso implica claramente na supressão de direitos políticos. Fechamento de Supremo Tribunal Federal. Esse aviltamento, ele é superior? Como é que o senhor vê aí esse cerco? O senhor segue achando que trata-se apenas de um caso de liberdade de expressão, deputado? Olha, mais uma vez você está acompanhando aí, como ela mesmo colocou, né, a provocação. Então a pergunta de fato vem de maneira opinativa, né? Ele já vai meio com viés, já meio que provocando o convidado. O que é importante em qualquer debate, em qualquer discussão, é primeiro, manter-se a calma. Da mesma forma que no vídeo anterior, você que não acompanhou, eu vou deixar na descrição para você aqui na tela final, quando o Nicolas e o Dino estão conversando, né? Aquele debate mais acalorado, aquela coisa toda, mas ambos estavam tranquilos, e aqui também, aparentemente, tanto o Boulos quanto o Daniel Silveira estão tranquilos aqui, estão sossegados. Vamos ouvir então a introdução aqui do Daniel Silveira. Desmistificar o que está acontecendo. Não sou eu quem vejo as manifestações como um ato democrático. Um ato isolado, uma manifestação com milhares de pessoas, ele não pode responder por todos. Já deixei isso claro e reverbero aqui mais uma vez. O Guilherme Boulos ele falou que a manifestação da esquerda tem um outro tipo de abordagem policial, é evidente, né? Quando você tem pessoas depredando, né? Ele lembra muito bem do caso da Fiesp, né? Quando ele falou, a Fiesp, uma vidraça quebrada, rojões atirados, não custa nada perto do que a Fiesp está fazendo. Ele mesmo apoiava atos de vandalismo, como a senhora mesmo mencionou aí bem claro, ele se lembra, está gravado, temos registro. É claro que, dentro de um protocolo mundial, um protocolo de uso de força, foi até proposto por Max Weber, Boulos talvez ele é psiquiatra, ele não é da área do direito, mas deve lembrar, isso é básico. Ele propõe ali o monopólio de uso de força pelo Estado para manter a coletividade sã e salva. Então, se temos, de um lado, as manifestações pró-governo, idosas de 80 anos, crianças, casais, todos os tipos de pessoas, pacificamente, e um desavisado toma um ato desse que pode ser tido como antidemocrático, esse sim tem que ser punido. Agora, nas manifestações de esquerda, que não defendem democracia, pedem, inclusive, o retorno da ditadura proletária, que é uma ditadura de proletariado, que não se difere de uma ditadura comunista. Aí tudo bem, isso é manifestação pró-democracia. Então, eu vejo sim, todos os atos foram sim dentro da democracia, está lá previsto, artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Então, é inconteste. Okay. Não tem como... Detalhe interessante, tá? O Boulos, na comunicação dele, é mais pausada, né? Ele conclui um assunto, vai entrando em outro, né? Vai dando umas pausas. No caso do Daniel Silveira tem uma outra tática. Você pode ver que a gente chama de metralhadora, né? É aquela que vai na sequência. Você viu que desde a primeira fala dele até a apresentadora interrompê-lo, ele foi colando uma conexão, um assunto com o outro, usando, né, referências de uma para o outro, na sequência. E isso é muito bom também, né? São poucas pessoas que fazem isso, porque você não dá pausa, na verdade, né? Você acaba sempre interconectando um assunto com outro,
né? E se ela não interrompesse, ele daria continuidade aí numa boa, né? Isso mostra também que tem uma excelente retórica, uma excelente comunicação, no caso aqui do Daniel Silveira. Você pode ver que ele utilizou uma linguagem mais popular, né, para expressar essa questão, foi o que ele colocou, né? Da mesma forma que o Boulos, ele colocou a diferenciação. Não é bem assim não. Nas nossas manifestações tem pessoas mais velhas, tem crianças, né? O objetivo não é depredar, não é a violência gratuita. Então, ele fez o mesmo que o Boulos, só direcionado para a direita. Então, você pode ver que as ferramentas e os argumentos são exatamente os mesmos, tanto de um lado quanto de outro, ok? Lembrando que cada um tem a sua forma de ver uma situação. Não estou aqui para discutir se está certo ou se está errado. Mas você pode ver que cada um deles tenta colocar o seu ponto de vista dentro de uma circunstância. Mesmo tendo problemas, aí ele coloca, não, foi um fato isolado. Ele não vê isso como, né, um tipo de problema. Da mesma forma que o Boulos colocou, não, só houve problema porque houve um fato isolado. Em dois casos você pode ver que não foi a manifestação propriamente dita, foram casos isolados que acabaram complicando, né, e trazendo dificuldade e problemas aí nestas manifestações. Mas eu quero destacar aqui a retórica do Daniel Silveira, que é bem interessante. Isso também é muito peculiar, a comunicação do Daniel, de pessoas que têm raciocínio muito rápido. Você pode ver que vai conectando um assunto com outro, um tópico com outro, e assim vai. Então, pessoas, geralmente, que têm um raciocínio muito rápido, conseguem fazer essa conexão também, que é uma coisa que é muito importante dentro da comunicação, principalmente num debate, numa entrevista, isso é muito positivo. Tanto que a apresentadora precisou dar uma pausa aí na fala dele. Vamos ouvir agora o comentário da apresentadora. Vamos refutar. Quando a polícia agiu de forma um pouco mais ampla com os manifestantes da esquerda, porque estavam vandalizando e agredindo pessoas. Temos imagens, eu não preciso provar nada. Deputado, por questão de tempo, então, passamos a palavra a Guilherme Boulos, por favor. Bom, vamos lá. Ver o deputado aqui falando, citando Max Weber e falando em direitos democráticos, nem parece o mesmo deputado que quebrou a placa da Marielle Franco nas eleições de 2018. Veja bem, aí entra, né, as nossas boas e velhas alfinetadas, tanto de um lado quanto do outro. Então você pode ver a reação aqui do Daniel. O que o Boulos aproveitou o gancho? Não, mas como é que você pode falar aí de direitos e outras coisas se a sua postura, se a sua atitude é violenta, né? Ou como você pode falar dos manifestantes falando de atividades, né, que levam a quebrar, a depredar, esse tipo de coisa, se você teve uma postura similar. Para você ver como é que funciona, né? Por isso que eu falo que em um debate, dentro de uma entrevista, né, ou alguma situação, ou quando se tem um grupo de jornalistas que vão entrevistar, você tem que estar sempre preparado, né? Tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre antenado com as coisas que estão acontecendo. Logicamente, eu não sei se essa informação é a respeito do Daniel Silveira, se foi algo que o próprio Boulos já sabia, ou se alguém falou para ele, ou se ele viu na mídia e tal, mas o que ele fez? Aproveitou a deixa. Tá, você está falando então que os atos das manifestações do MST e outras mais tem esse tipo de coisa e é diferente. Então como que você pode falar isso se você fez tal coisa que também é um ato aí de violência, aquela coisa toda. Então, para você ver, né? É evidente, gente, que isso não é a forma correta de um debate, digamos, ético, mas enfim, infelizmente na política nacional hoje, nós estamos vendo aí uma coisa meio, né, infelizmente é tipo assim, vale qualquer coisa. Fala-se qualquer coisa, manifesta-se qualquer coisa. É muito triste. É uma coisa que, infelizmente, existe na política há muito tempo, essa questão, né, de sempre pegar, às vezes, coisas pessoais ou coisas específicas, de momentos específicos, e se utilizar para argumentar em cima de algum fato que a pessoa quer realçar um pouco mais. Vamos ouvir aqui, vamos dar continuidade. Deputado, você falar em atos violentos, né, você que defende, junto com a sua turma, né, atos que, pelo retorno do AI-5, você sabe o que é o AI-5, deputado? Não sei se você disse que estudou direito, não sei se você estudou história. Aí entra a questão, né, da questão de ser irônico, aí deixa entender o quê? Você fala de tal coisa, então o que deixa nas entrelinhas? Será que você sabe mesmo?
Ou você está falando da boca para fora? Será que você é inteligente ou não? É evidente que ele não está falando isso. Mas para quem está ouvindo, para quem está do outro lado, deixa entender. Porque você coloca em avaliação a inteligência da pessoa. Ah, mas como é que você fala de tal coisa? Você sabe o que é tal coisa? Entendeu? É uma forma de provocação também. Vamos continuar aqui. O AI-5 fechou o Congresso Nacional. O AI-5 legalizou totalmente torturas, perseguições políticas, estabeleceu censura prévia à imprensa. Era em defesa do AI-5 que os bolsonaristas foram às ruas várias vezes nas últimas semanas, até as manifestações antifascistas darem um basta, né, nessa esculhambação, nessa tentativa de construir uma maioria artificial nas ruas, né, defender fechamento do Congresso, defender fechamento do Supremo. Isso não combina com democracia. Aliás, a Constituição estabelece crimes contra a ordem democrática. E um dos crimes que o processo de impeachment que nós entramos, mas suprapartidário, para a saída do Jair Bolsonaro, o processo de impeachment que o seu Rodrigo Maia está sentado em cima e deveria abrir, né, um dos crimes é justamente um crime contra a ordem democrática. Ficar toda hora propagando AI-5, falando em intervenção militar, em fechar Congresso, em fechar Supremo. Isso não combina com democracia. Boulos também engatou uma quinta aqui, que está vendo, também vai indo um tópico atrás do outro, Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, caso você não tenha observado, é a apresentadora. Você está ouvindo, tanto na hora que o Daniel Silveira estava falando, quanto agora com o Boulos falando, ela digitando aqui, o barulho do teclado saindo. Gente, desculpa. Ela não está nem olhando. Ó, você vai ver que ela está olhando para o computador, a outra apresentadora está aqui olhando, está observando e tal. Mas ela que fez as perguntas, parece que ela está mais preocupada em digitar aqui no notebook dela do que efetivamente ouvir o que eles estão falando. E outra, o ato dela ficar teclando aqui enquanto eles estão falando, eu considero falta de respeito, tá bom? Se de repente ela não estiver fazendo, sei lá, tá digitando a pauta dela ou as respostas, eu não sei o que ela está fazendo aqui, mas deixa os dois realmente, parece que não tá nem aí. Ela tá, ó, tô fazendo aqui meu trabalho, tô redigindo meu texto aqui bonitinho e tal, então que se dane quem tá aqui nesse debate. E isso não é a primeira vez que eu já vi ela fazendo, entendeu? Eu acho que isso aí entraria na questão do diretor da CNN, ou responsável, o editor-chefe, sei lá, falar, ó, presta atenção pelo menos em quem está participando do debate, deixa para digitar depois, né? Não fica olhando para a tela do computador e esquece os dois aqui, né? A outra apresentadora está correta, está aqui, ó. Você pode ver que o tempo todo ela está olhando para a câmera, está observando, deve estar prestando atenção. Ela aqui, se bem que, né, tem muitas mulheres que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Conseguem digitar, fazer um monte de coisa. Mas, de qualquer maneira, isso demonstra falta de respeito para quem está participando do debate. O mínimo que se espera, a partir do momento que ela fez aí a pergunta, ou fez a provocação, como ela colocou, é que a repórter pelo menos dê atenção ao pessoal que está participando. Então isso eu acho uma pisada de bola muito grande e dá desculpa. Eu, se fosse qualquer um dos dois, ficaria incomodado. Dá vontade de falar assim, escuta, você quer que eu pare de falar para você acabar de digitar o seu texto? Não, é que eu estou falando aqui, você está digitando, então eu não quero atrapalhar, né, a sua digitação. Porque dá a impressão que você está mais preocupado em digitar o seu texto do que o que eu estou falando aqui. E outra, fica a minha voz com o teclado junto, né? Então, é bem complicado, viu, gente? São detalhes que pode parecer bobagem, mas isso também, eu falo que comunicação não tem a ver só com palavras. A comunicação tem a ver com atitude e principalmente fisiologia. Você pode ver aí que dá a nítida impressão que ela não está nem aí para os dois. Mas aí se perguntar para ela, pode falar assim, não, mas veja bem, eu estava lá digitando, mas eu estava prestando atenção no que eles estavam falando. Mas qual a impressão que te dá para quem está olhando aqui na tela? Que você não está nem aí para nada. Eles podem falar qualquer coisa, não está nem aí. Então isso eu acho realmente uma coisa muito negativa. Então se você for fazer um debate, qualquer coisa, preste atenção, dê pelo menos um contato visual, mostrando que você está interessado naquilo que a pessoa está fazendo. Não fazer o que ela tem feito aí. E não é a primeira vez que eu já tenho visto isso em outras entrevistas também. Realmente dá vontade de mandar um recadinho lá para a CNN e falou, peça por favor aí para a apresentadora ter o mínimo de respeito, né, pelos entrevistados aí, pelos debatedores. Vamos continuar aqui. Você pode fazer o malabarismo que for aqui na TV, mas não funciona.
Deputado Daniel Silveira, por favor, a palavra é sua. Bom, vamos deixar claro, ao debatedor, que em momento algum quebrei a placa. Eu arranquei uma placa falsa colocada por vândalos na Praça da Cinelândia, por cima da placa original da Praça Marechal Floriano Peixoto. Isso não é placa em homenagem, na verdade desonra a memória da vereadora que for assassinada, tá certo? Então se colocasse lá mais uma vez eu arrancaria de novo, sem problema algum, até se fosse o nome da minha mãe, só para deixar muito claro. Aí você vê que o Daniel Silveira também, do jeitão dele, né, bem popular, já deu a voadora. Então ele está falando, não, que você arrancou a placa. Ele explicou, não, é uma placa que foi colocada ilegalmente lá, não era para estar, e arrancaria em qualquer circunstância, quantas vezes fosse necessária. Eu achei legal que ele colocou, né, podia ser até a placa da minha mãe, eu ia arrancar a placa. Então já respondeu de uma outra maneira, tá vendo? O interessante é que nessa pausa aqui você vê a cara do Boulos também, né? Ele acabou de falar a cara do Boulos aqui, tipo, poxa, sério que você está falando isso? Mas enfim, mas você pode ver, são duas pessoas que se comunicam muito bem, que têm evidentemente o jeito próprio de se comunicar. O Daniel, evidentemente, ele tem um jeito mais popular, ele é mais objetivo, ele tem, inclusive, muito do jeito, né, do próprio Bolsonaro, de falar as coisas de maneira mais clara mesmo, né, sem, como a gente fala assim, sem bloqueio. Ele simplesmente vai, fala e coloca. O Boulos, muitas vezes, tenta amenizar algumas coisas, tá? Usa alguns termos mais apropriados, né? Mas não há como negar que tanto o Boulos quanto o Daniel Silveira são excelentes comunicadores e expressam muito bem suas ideias. Porque o importante na comunicação é que as pessoas entendam. É isso que é o mais importante. A comunicação não está efetivamente associado à questão da maneira se fala bonito, se fala feio. A questão da comunicação tem a ver com entendimento e simplicidade. Então eles conseguem isso, dentro do entendimento da simplicidade, transmitir a ideia de cada um deles. Repito, não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado, mas a comunicação ela é clara e ela é objetiva. Então, quanto mais clara e objetiva for a sua comunicação, sem dúvida alguma, muito mais eficaz será o resultado aí do seu trabalho. Vamos ouvir aqui a continuação das palavras do Daniel Silveira. Aquilo ali não é uma homenagem. A homenagem é o quarteirão Marielle Franco, que permanece um lugar intacto. Então isso aí, na verdade, como policial, eu deveria manter a ordem. Então, fiz dentro da lei, tanto que não houve processo e quem tentou perdeu. Então está muito claro aí. Outra coisa é que, sobre o AI-5, num total de 17 atos institucionais, é claro que eu sei o que é, mas eu não preciso dar aula de história aqui. Aquele momento da história, aquele momento foi necessário, um ato como aquele, assim como Enéas defendeu outrora uma bomba atômica. Aquele momento pedia aquela discussão. Não adianta que nós venhamos aqui, eu não estou defendendo o ato institucional número 5, não é isso. Mas aquele momento foi necessário porque o governo vigente naquela época viu daquela maneira. Assim como o Lula queria institucionalizar o socialismo aqui no Brasil e que atenta pelo Foro de São Paulo. Então, olha, você está vendo que dentro disso, você viu, ele colocou o argumento, né, que ele havia dito anteriormente, ressaltou a questão da placa, ressaltou que a posição dele foi como policial também, que ele fez correto em decorrência disso. Aí ele já está falando de outras coisas referentes ao Lula. Então, por exemplo, que o Lula teve aí essa questão, né, de apoiar o socialismo e vai seguindo. Você pode ver que sempre, dentro do argumento que você está colocando, você coloca outros elementos para reforçar seu argumento. Então, eles não estão se pautando somente no assunto central que foram aí, nessa questão dos atos antidemocráticos. Eles estão colocando outros aspectos. Aí ele já foi falar do AI-5, ele já veio falar a respeito do Lula, e assim vai seguindo, gente. São essas questões. Você vai usando elementos de fora para tentar fortalecer o seu argumento. Vamos lá. É isso que a gente está debatendo. Eu não estou no campo romântico da questão. Eu estou dizendo que, como conhecedor da segurança pública, especialista em segurança pública, atuei na vitrine mundial da violência do Brasil e do mundo, que é o Rio de Janeiro, infelizmente, carrega essa etiqueta. E sei sobre o controle de distúrbios e manifestações, controle de turba e tudo mais. Então, sim, todos esses movimentos, inclusive a MST, que o senhor aborda o tempo todo, que nunca viu reforma agrária, mas sim invasão de terra, isso é democrático aonde? Aplicando táticas de guerrilha paramilitar. Eu conheço, o senhor não está debatendo com nenhum idiota. Já tá vendo? Já deixou claro aí
Tipo assim, ó, não vem com pergunta atravessada não, que você não tá lidando com o idiota. Já deixou claro aqui também. Então você vê que já mais do popular já deixou claro aí que ele não é nenhum ignorante a respeito desse assunto. Eu conheço muito bem como é o modus operandi. Ok. Atuei contra. Então não adianta falar sobre atos antidemocráticos. Existem sim alguns indivíduos que se separam da manifestação dessa maneira. Tudo bem. Obrigada. Foi no maço aqui, 1h59. Guilherme Boulos, por favor. Vamos lá. Primeiro assim, o que está mais próximo de paramilitarismo no Brasil não é o MST nem o MTST. Tem um detalhe, antes de comentar aqui sobre o Boulos, fica interessante essa questão da edição, né? Foi ao vivo, aí eles colocaram, né, um do ladinho do outro, para dar mais efeito também, né? Isso aí é bem interessante, que você vê, ao mesmo tempo que você vê a pessoa fazendo a sua exposição, você vê a reação da pessoa, né? Você vê a fisiologia, né? A cara muitas vezes de surpresa, a cara de raiva e assim por diante. É bem interessante essa visão também, né? Você tendo os dois debatedores dentro de um assunto mais polêmico. Isso você pode ver que acontece em várias situações, né? Eu, por exemplo, em rádio aqui em São Paulo, já fiz muitos debates direcionados ao segmento evangélico e era bem interessante. E eram assuntos que eram realmente muito controversos dentro do segmento cristão. Para você ver, uma rádio, uma emissora de segmento evangélico com temas meio espinhosos. Então, dependendo, eram pastores de denominações diferentes que iam abordar assuntos relacionados, né, a discussões, aí entrava-se tudo, né? Falava-se a respeito de homossexualidade, falava-se a respeito do papel das mulheres nas igrejas, o papel da sociedade, enfim, várias coisas, e eram umas brigas feias. E para você ver, né? Não era nem de outra religião, era a mesma religião cristã, só que cada um com o seu viés, né? Então, por exemplo, as igrejas mais tradicionais tinham um posicionamento específico sobre aquele assunto, as igrejas neopentecostais, ou as mais modernas, ou as mais novas, tinham outro posicionamento, isso em relação à música, em relação a outras coisas mais. Então, para você ver que os debates são uma coisa, né, corriqueira, né? Então não é somente aplicada à política, como eu estou colocando para você aqui hoje. Isso é colocado também em vários aspectos, né? Como eu fazia também nos debates das emissoras evangélicas, também tinha muito disso. Mas é interessante você ver esse detalhe quando você estiver na televisão, estiver assistindo alguma coisa, sempre observe a reação também da outra pessoa. É bem interessante. São as milícias do Rio de Janeiro, né, de alguns conhecidos, inclusive do deputado, foi seu parceiro de corporação, o capitão Adriano Nóbrega, né, que morreu de uma forma muito suspeita, uma verdadeira execução alguns meses atrás, ao que parece queima de arquivo, ele que foi homenageado, teve esposa trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, o próprio Queiroz, que também foi da Polícia Militar no Rio de Janeiro, até onde consta, né, e que agora está preso, parece que o senhor defendeu ele esses dias. Então, aí o Boulos está pegando também outros aspectos para, né, reforçar o argumento dele. Aí você pode ver a reação aí do Daniel, tipo assim, pô, tem que ouvir isso mesmo, né? Do tipo, poxa, mas como que é isso? Então é interessante você ter esse posicionamento, né? E certas coisas você vê que a todo momento pega-se elementos de fatos isolados para se colocar dentro da argumentação. Então foi o que ele falou, não, mas como assim, né? O teu amigo, tal coisa foi envolvido, aquela coisa. Para que as pessoas fazem isso, tá? E é o que eu sempre digo, isso acontece em todos os lados, direita, esquerda e centro, tá? Sempre utilizam-se dessa ferramenta que é para desestruturar o debatedor. Então você pega, às vezes, coisas pessoais, como ele está colocando aí, às vezes os aspectos de pessoas próximas, para quê? Para tirar, para que a pessoa perca a estabilidade emocional. Então nisso a pessoa pode se zangar, pode começar a falar de uma maneira mais ríspida, pode ofender, tal. E nisso quem acaba perdendo é o debatedor. Então o debatedor, aquilo que eu sempre digo, né? Nessa briga dos debates, o primeiro que perde a razão é aquele que perde a estabilidade emocional. Então, até o presente momento, os dois aqui estão estáveis e eu acho que vai numa boa. Vamos ouvir a conclusão aqui. Essa é a turma
está mais próximo de milícia, de paramilitarismo no Brasil, não um movimento social, né, deputado? Agora, se quer falar do MST, do MTST, eu tenho o maior prazer da gente conversar aqui sobre isso, até para desmistificar preconceitos que o gabinete do ódio, porque o deputado também é investigado no inquérito da fake news, pelo que eu vi, o gabinete do ódio, né, e a máquina de fake news que hoje funciona dentro do Palácio do Planalto, com deputados bolsonaristas, um setor escroque do empresariado que está com eles, né, inventou um monte de preconceito, de que invade a casa dos outros, de que toma a propriedade dos outros. Eu topo fazer um debate aqui com o deputado sobre o que significa a luta por moradia, sobre o que é o estatuto da cidade, o que é função social. Olha, mais uma vez, o que o Boulos fez? Cutucou o Daniel, falando, olha, inclusive você também está sendo, né, investigado aí e tal. Aí ele fala, não, mas se é para falar do MST, vamos falar para desmistificar, tá vendo? Vai lá, dá um tapa, né, depois muda o foco, né, para não ficar um ambiente mais tenso. Ele poderia trabalhar mais nisso, não, vamos falar a respeito aí do que você é acusado, aquela coisa toda. Mas não, qual que é o objetivo? Provocar. Qual é o objetivo? Cutucar para que o outro possa perder a sua estabilidade emocional. Aí já veio para falar a respeito, né, do movimento, que ele tá disponível para tirar qualquer dúvida, desmistificar e assim por diante. Vamos ver a conclusão dele aqui, vamos ver o que tem mais. Social da propriedade, que está na Constituição. O MTST nunca invadiu a casa de ninguém. Grandes imóveis improdutivos, ociosos, em situação ilegal. Quem são essas pessoas que eles gostam tanto de chamar de vagabundos? São pessoas que todo mês, no final, tem que escolher entre pagar aluguel ou colocar comida na mesa. Essa é a discussão do MTST e do MST é de um movimento social. Em relação ao paramilitarismo, acho que ele conhece melhor do que eu. Mais uma vez, tá vendo? Vamos cutucando, vamos cutucando. Enfim, vamos ver. Vou aproveitar só mais esse último trecho agora, onde a jornalista, a apresentadora, vai fazer a pergunta aqui pro Daniel, e aí a gente vai se aproximando aí da nossa conclusão. 2 minutos, deputado. Perfeito. Bom, a gente não pode, de maneira alguma, né, colocar tudo na mesma vala comum. Uma vez que o Adriano, que agora faleceu, aí assassinado, assim como a Marielle, também em atos muito suspeitos, né? Tem até umas histórias sobre quem matou, né, de fato, a Marielle. Também foi muito suspeito, parece uma queima de arquivo também, só que do outro lado, mas aí não convém dizer. Olha, tá vendo? Ele já aproveitou a deixa do que o Boulos falou a respeito do amigo dele, já aproveitou e fez a referência aí a Marielle, tá vendo? Que também, né, não foi bem explicado, tal, aquela coisa toda. Então, às vezes, o que você fala pode ser usado contra você também. Tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que vai ser dito, né? E agora o Boulos não vai poder falar nada, vai ter que ouvir aí os 2 minutos que o Daniel vai estar concluindo o raciocínio dele. O Adriano, em um momento, quando ingressou na polícia, ele tinha uma boa vida. Ele era um aspirante ali, tinha a vibração. Então ele foi homenageado naquela época. Depois de 15 anos, a gente não sabe, não tem mais contato, não tem como saber. Já sobre o Queiroz, também meu amigo pessoal, caso tenha cometido alguma infração, que pague pelo seu erro. Cada um responde pelo seu CPF. O ditado é velho, mas é clássico. Agora, vir falar que a milícia do Rio está conectada a mim, ou o presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, qualquer um, tem que provar o ônus da prova e ficar parte do acusador. A milícia no Rio, ela tem outra história, ela nasce de outra maneira, nós sabemos a maneira que ela nasce. Ela parte de uma subdivisão do narcoterror. Claro, alguns agentes de segurança entraram e tudo para poder tomar conta, tudo bem, cresceu então mais um poder paralelo, mas não é isso que a gente está debatendo. Sobre o MST, o senhor fala aí que ocupa espaços ociosos que não são utilizados. Ocupa, exatamente, de forma ilegal, continua sendo errado. Na Constituição nós temos as garantias de direitos fundamentais que devem ser mantidos de forma legal, não ocupando e até tentando matar fazendeiros e donos de propriedade, mesmo que o espaço ocioso é de alguém. Consiga na justiça. É isso aí. Aí concluiu o raciocínio. Não vou passar aqui o debate completo, que vai ficar muito longo o vídeo, mas o que eu quero deixar claro aqui para o pessoal que está acompanhando, para você que está até agora comigo, primeiramente, se você está gostando aqui do nosso comentário, da nossa análise, deixa aqui, né, o seu like, deixa aqui nos comentários também outros tipos de debate ou discursos que você gostaria que nós estejamos abordando aqui também. Vai ser sempre um prazer também estar
recebendo aí as suas orientações, recebendo também as suas sugestões aqui para o nosso canal. Bem, vamos fechar aqui. Eu vou só pegar mais uma participação aqui da apresentadora e aí eu já volto encerrando, fechando aqui. Passamos então a palavra a Guilherme Boulos. Não, vou fazer o seguinte, vamos deixar aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Então, fazendo um resumo aqui dessa pequena participação. Evidentemente, a entrevista tem 36 minutos, eu só coloquei aqui pouco mais de 13 minutos, mas o que eu quero que você entenda, tá? O roteiro de comunicação, como já disse, se aplica em qualquer circunstância. Então, em toda apresentação que você for fazer, seja debate, entrevista, seja uma palestra, seja qualquer tipo de forma de comunicar, você vai usar sempre os 4 elementos principais de comunicação, que é a introdução, a preparação, o assunto central e a conclusão. Em cima desse conceito, tá, você vai estar usando os seus argumentos. Os argumentos são fundamentais que você sempre os tenha, de preferência com embasamento em pesquisa, em estudo e assim por diante. Então, se, por exemplo, você vai falar a respeito de violência, é importante que você tenha números para se basear. Então, por exemplo, a violência cresceu tantos % no Brasil. Mencione a fonte. Olha, o IBGE falou, segundo dados da Polícia Militar, segundo dados do Ministério da Justiça, enfim, use referências para você argumentar. Senão fica uma coisa muito aberta, fica muito, a violência cresceu no Brasil. Sim, mas baseado no quê? Que inclusive pode ser uma deixa para que o seu debatedor fale, tá, mas você está usando esses números aqui baseado no quê? Você está viajando? Você saiu perguntando para 1000 pessoas o que elas achavam e você catalogou essa pesquisa? Como que é isso? Então, assim, tenha argumentos concretos. Esteja sempre informado do que está acontecendo na vida da pessoa que você vai debater. Então, pesquise. Hoje tem a internet, tem o Google, né? Tem ChatGPT. O que você faz? Vai lá e coloca. Fulano de tal, busca informações. Entendeu? Saiba aspectos positivos e também negativos dele. Porque isso, de alguma forma, você pode utilizar dentro do debate. É evidente que um debate ético, um debate focado apenas nas ideias, você não vai utilizar nem o que um nem o que o outro falou, entrando em questões, por exemplo, de pessoas que já morreram, deixando a entender que a morte delas, de repente, né, foi muito suspeita. Poxa, as pessoas já morreram, quer dizer, elas não têm como se defender. Não estou aqui defendendo nenhum nem outro, mas o pior é aquele que morreu. Ele não tem como se defender a respeito de qualquer coisa. Então, é bem complicado isso. Isso acaba, infelizmente, empobrecendo o debate. Fica mais na questão das acusações, do que ele fez, do que o outro fez, e muitas vezes não entrou-se especificamente na conclusão, ou pelo menos levantar questionamentos sobre o que aconteceu, né? Ficou principalmente essa questão, essa troca de farpas entre aqui os dois, e não se chegou, infelizmente, a conclusão nenhuma. Se você quiser depois, está aqui, eu não vou colocar o link, mas é só você entrar lá no site no canal da CNN Brasil e colocar aí o debate 360, Guilherme Boulos e Daniel Silveira, você vai conseguir assistir na íntegra a respeito desse debate e também tomar ter as suas conclusões relacionadas aos dois debatedores. Mas é isso, você que deseja, portanto, se tornar um melhor comunicador, tenha sempre claro isso na tua cabeça. Esses 4 elementos são fundamentais para você se comunicar cada vez melhor. E o mais importante, para você que gosta de assuntos ligados à comunicação, marketing e vendas, aproveita aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aqui nos comentários também outras entrevistas, debates, ou, de repente, discursos que você gostaria que nós estejamos abordando aqui para você, tá bom? Um grande abraço aqui do Hélio Ferreira e até a próxima, se Deus quiser.